Nessa apresentação, vou utilizar o Infosphere Opt-in Test Data Management para simular um processo de extração, conversão e inserção de dados de um banco de produção para um banco teste. Além das ferramentas do TDM, eu tenho instalado nessa máquina dois bancos DB2 versão 9.7 que vão servir como banco de produção e o banco de teste. O banco de produção é o DB2 Sample, que é o banco de amostra padrão do DB2. E neste banco, a tabela que eu vou utilizar para extrair os dados é a Employee, que contém informações de empregados, como nome, código e salário. Então, é a partir dessa tabela que as linhas serão extraídas e mascaradas para serem inseridas em outro banco. Então, eu vou abrir o Opt-in Designer. O primeiro elemento que deve ser criado é um Data Store Alias, que é uma conexão do TDM, ou melhor, do Opt-in para um banco. Então, iremos criar um Data Store Alias para o banco Sample. É um banco DB2, na versão 9.7. E o usuário que se conectará ao banco. A informação de conexão do banco. O banco está instalado localmente e está utilizando a porta 50.005. O arquivo .jar para a conexão JDBC com DB2 já foi selecionado. Então, testando a conexão aqui. Será que a conexão ele conseguiu conectar ao banco? Esse é o esquema onde foram criados objetos no sample. Então, eu vou alterar aqui para o TDM enxergar principalmente esse esquema. E o Data Store Alias para o banco Sample foi criado. Agora, o próximo elemento que deve ser criado é um Access Definition, que no Opt-in é o que e como deve ser extraído de um banco. Então, criando aqui um novo Access Definition. Como esse Access Definition vai ser utilizado no processo de extração, de extract.employee. Selecionando o banco Sample. E a tabela Employee do banco Sample. Como nesse exemplo só utilizará a tabela Employee e não vai ter a tabela Employee não vai ter nenhuma outra ligação, nenhuma outra tabela pai ou filha, então podemos ignorar outras relações dessa tabela e finalmente criar esse elemento. Aqui é aberta essa janela de edição e de visualização das propriedades do elemento. Então temos o Access Definition Editor, que será alterado. A única tabela, como vocês podem ver, só vai ser extraída uma única tabela, Employee. O que vai ser alterado nesse campo é a quantidade de linhas que vão ser extraídas, né? Como a ideia é gerar um subconjunto, então colocando um 2 nesse campo, ele vai extrair exatamente, para cada duas linhas selecionadas, ele vai extrair apenas uma delas.
Deste modo, a quantidade de linhas que vão ser extraídas é reduzida pela metade do total da tabela. Então, a tabela sample tem 42, a tabela employee do banco sample tem 42 linhas inseridas, então vão ser extraídas 21 linhas. Salvando o elemento. O próximo elemento criado é um column map, que é um mapeamento de colunas, como as colunas vão ser traduzidas, né, de uma tabela origem para uma tabela destino. É através desse elemento que são aplicadas as políticas de mascaramento. Então chamaremos esse column map de mask.employee. Selecionando a tabela employee. Como origem, como a tabela de origem, como destino. Como essa column map vai ser utilizado principalmente para o processo de conversão de dados, e as tabelas origem e destino são a mesma, são selecionadas as mesmas tabelas, sample.employee, né, a tabela employee do banco sample. Criado o column map, aqui no editor do column map, podemos ver todas as colunas da tabela employee. As colunas que serão mascaradas nesse exemplo. Temos o last name, né, sobrenome do empregado. Para essa coluna será aplicada uma das políticas de mascaramento do TDM. Então, para selecionar qual política deve ser aplicada, clica em Apply Policy. E nesse caso, será aplicada a política de Shuffle. Essa política ela embaralha as linhas de uma coluna, de forma que uma coluna não vai ter a mesma linha que ela tinha antes, né? Então, os dados deixam de ser reais, né? Se transformam em dados fictícios, mas ainda são dados possíveis, né? Que vocês estão trabalhando com nomes reais. Esse é uma de várias funções disponíveis no TDM para mascaramento. A função shuffle, ela aceita parâmetros. Nesse caso, para o último nome, quando não é passado nenhum parâmetro, ele é aplicado somente a essa coluna. Então, para a coluna last name, os valores serão embaralhados. O mesmo será feito para a coluna midinit, que é a primeira letra do sobrenome do nome do meio da pessoa. Então, ao invés de clicar e aplicar em Apply Policy, também é possível apenas digitar Shuffle aqui, que o Optin Designer vai entender para aplicar essa política de mascaramento. Agora, por fim, a outra coluna que deve ser aplicada a esse Shuffle é o First Name do empregado. Mas agora, como também tem uma coluna de sexo do empregado, e o primeiro nome está indiretamente ligado ao sexo, né? Para evitar casos de nomes masculinos listando como sexo feminino,
Então é possível juntar para que essas duas colunas sejam embaralhadas juntas, né? Elas sejam embaralhadas, mas essa dupla de colunas se mantém. Então, aplicando novamente a política de shuffle, para selecionar essas duas colunas, essa função de shuffle aceita diversos parâmetros, né? Para ter controle de quais colunas vão ser embaralhadas juntas, tem esse parâmetro dest. Então, destino, first name, sex. Esse parâmetro retry é a quantidade de tentativas que ele vai tentar embaralhar. No caso, como não somente uma tentativa é o suficiente, então podemos colocar para todos esses shuffles retry igual a 0. Então, alterando todas as colunas para ter exatamente uma tentativa, né? Não tentar mais de uma vez. Então, essas três colunas foram aplicadas políticas. Para essas três colunas foram aplicadas políticas de mascaramento. O primeiro nome da pessoa, do empregado, e o sexo serão embaralhados juntos. E o último nome e a inicial do nome do meio serão embaralhados separadamente, né? Como o sexo do empregado já foi definido, pode apagar o sexo aqui, a coluna sexo da origem. Agora, os outros campos que serão mascarados é o salário do empregado e o bônus de quanto ele ganha. Então, para não deixar no ambiente de teste o salário dos empregados, então podemos colocar simplesmente um valor literal de 0 aqui no salário, que para todos os salários da tabela serão substituídos pelo valor 0.
Deste modo, os salários dos empregados serão descartados, né? A mesma coisa pode ser feita para o bônus. Então temos essas 5 colunas mascaradas de forma simples. Então salvando o column map. O próximo elemento que deve ser criado é um table map, que é o mapeamento de todas as tabelas que serão extraídas. Então, selecionando New Table Map, como se trata de um processo de extração, chamamos de extract.employee. Utilizaremos o Access Definition já criado anteriormente para fazer parte desse Table Map. Então, através do Access Definitions que criamos neste exemplo, haverá esse mapeamento das tabelas, né? Como esse Access Definition só mencionava a tabela Employee, então só vai ter um mapeamento dessa tabela. O editor do Table Map é aberto. Vamos selecionar aqui para mapear a tabela, a origem para a tabela destino quando o serviço for executado. E aqui, para selecionar um banco alvo, um banco esquema alvo, como se trata de um serviço de extração e a ideia é gerar um arquivo, é possível selecionar apenas o mesmo data store alias e o esquema foram definidos como source, como a origem. Então, selecionando aqui o sample e o administrator. Agora, para aplicar, aqui embaixo temos todas as tabelas que vão fazer parte do Table Mapping. E para esse processo de extração, aplicar as políticas de mascaramento que foram definidas, nesse campo Column Map Name, será adicionado o mapeamento de coluna que criamos. Então, selecionando Add Column Map e selecionando o Mask Employee que foi criado. Deste modo, para esse mapeamento de tabelas, será aplicado esse mapeamento de coluna, que faz esse mascaramento. Salvando o Table Map. Agora sim podemos criar o serviço de extração. Clicando em Extract Service, com o botão direito e clicando em New Service. Chamaremos o serviço de extração como sample.employee, que ele está trabalhando com o banco sample e está extraindo a tabela employee. Selecionando o serviço de extract. Selecionando o Access Definition criado. Agora selecionar qual nome que o arquivo extraído vai ter, né? Vamos adicionar nessa pasta com o nome employee. Então, o arquivo gerado por esse processo de extração se encontrará nessa pasta e terá esse nome.
O editor do serviço de extração é aberto e o que precisaremos alterar nesse serviço são desmarcar aqui todas os objetos a mais que seriam criados no banco de testes, né? Como a ideia é só trabalhar diretamente com a tabela employee, né? Sem nenhum índice ou relação dessa tabela com outras tabelas. A ideia é apenas selecionar os dados e as chaves primárias da employee, né? Que é o employee number, e ignorar triggers, views e todos os mais que não fariam parte do ambiente de teste. E por fim, selecionar aqui, após a extração, eles já executaram um serviço de conversão. Né? Como ainda não foi criado nenhum serviço de conversão, podemos selecionar para criar um serviço de conversão localmente, né, que é o nome que o Optin dá para serviços específicos, para serviços ou elementos específicos dentro de outros serviços ou outros elementos. Então, esse serviço de conversão será utilizado apenas para esse processo de extração criado. Selecionando o table map definido. Então, o serviço de extração junto com o serviço de conversão está pronto. Para executar o serviço dentro do próprio Optin Designer, basta clicar com o botão direito no serviço e em Run Service, que a janela do Optin Manager embutido no Optin Designer se abrirá. Já perguntando se o serviço selecionado é realmente para ser executado. Vou cancelar aqui, esqueci de salvar o serviço criado. Então, cancelando aqui. Salvando o serviço de extração e pedindo para executar novamente. Na aba de monitoração de serviço, temos que o serviço de extração foi iniciado. Para atualizar os resultados, temos que ele terminou. Para ver a saída da execução desse serviço, clicamos na tab Outputs. Aqui vemos que não ocorreu nenhum erro e sem nenhum aviso. Uma tabela foi processada e 21 linhas extraídas. Somente a primary key do employee foi selecionada, né? As relações e outros objetos foram descartados, como foi configurado. E aqui tem informações do processo de conversão, que foi em seguida ao processo de extração, novamente sem nenhum erro.
e nenhum aviso. Aqui temos também que a quantidade de linhas que foram extraídas foi justamente 21. Na tabela, como vamos ver, comparando o banco ao arquivo extraído, na tabela employee tem 42 linhas, então, como foi selecionado para extrair um subconjunto da metade da tabela, aqui temos que 21 linhas foram extraídas, né? Então, para comparar a tabela que está no banco com a tabela com o arquivo extraído, podemos criar um pedido de comparação aqui no Optim Designer. Selecionando para mostrar os resultados. E é uma comparação entre um arquivo, né, que é o que foi criado pelo processo de extração, e um próprio banco, né, que é o sample. Então, selecionando o arquivo criado com a tabela employee do sample, então ele fará essa comparação entre as tabelas entre a tabela que tem nesse arquivo extraído e a tabela do banco employee do banco sample. Aqui podemos ver que na tabela do banco tem 42 linhas e na tabela do arquivo tem 21, né? Então o arquivo extraído realmente extraiu metade do total que tem na tabela do banco. Essa fonte aqui 1 seria o arquivo extraído e o 2 seria o banco, né? Então temos aqui na tabela employee do arquivo extraído 21 linhas total e a tabela employee do banco 42 linhas. Sendo que de comparação entre todas as linhas, não tem nenhuma linha igual. Né? Para ter informação mais detalhada do conteúdo das linhas, podemos abrir aqui. Então temos, por exemplo, na fonte 1, que é o arquivo extraído, temos esse nome, né? Enquanto tá vendo, o employee number não foi alterado, então essas duas linhas seguiam os mesmos registros, né? Então os nomes, todos os first name e a inicial do nome do meio e o último nome foram alterados, né? Michael passou para Salvatore aqui, e as iniciais e os sobrenomes também foram alterados. O resto das informações foram mantidas, a não ser o salário, que passou para zero, né? De fato, todas as linhas que tem que estão no arquivo extraído estão como salário zero, e o bônus também, todos estão zero. O sexo, como vocês podem ver, foi mantido, né? No caso do Salvatore, ele ainda está como sexo masculino aqui, como alterou um nome para feminino aqui, o nome também foi alterado, o sexo também foi alterado para feminino, né? Você está vendo que tinha um John aqui com sexo masculino no banco de dados sample. Então o mascaramento funcionou com as políticas que foram definidas. Agora, para finalizar, vamos fazer o processo de inserção desse arquivo extraído no banco teste. Fechando aqui o serviço de comparação.
Para criar um serviço de inserção, vamos criar um novo serviço aqui, marcar um serviço de insert, colocar o nome dele como masked.employee, que ele vai inserir os empregados mascarados. Selecionar de qual arquivo serão inseridos os registros, né? No caso foi esse employee, que foi extraído antes. E novamente pede para selecionar um table map. Aqui vamos criar um table map local, ou seja, que só vai ser utilizado para esse serviço de insert. A ideia não pode ser utilizado o table map que já foi criado, porque aquele table map servia para as tabelas do banco sample, né? Enquanto eles vão fazer referência do banco sample para o banco teste, né? O que me faz lembrar que antes de criar esse serviço, o que vai ser necessário criar é uma conexão com o banco teste. Então, iremos aqui em Data Store Alias e criaremos um novo Data Store Alias para o banco teste. Então, selecionando teste. Novamente é um banco de dados DB2 versão 9.7. Selecionando teste com a string de conexão, username, o banco está instalado localmente também. E também a porta de acesso 50.005. Para esse banco, vamos manter o collection name como TDM. Então, a tabela employee vai ser criada com o esquema TDM no banco de teste. A tabela e os outros objetos também, no caso. Agora, com o Data Store para o banco teste criado, agora sim podemos criar um serviço de insert. Selecionando o arquivo extraído com os empregados. Agora marcando para criar um mapeamento de tabela local. Então, vai ser criado um novo mapeamento de tabela, né? No mapeamento de tabela feito para extração, lembro que foi passado um column map, né, que traduzia as colunas para o mascaramento das colunas. Nesse caso, como se trata apenas de uma inserção, então nenhuma coluna vai ser mascarada, então não precisa criar um column map. Basta selecionar para que as tabelas sejam automapeadas e o banco destino seja o teste e o esquema utilizado o TDM.
salvando o table map criado. Pronto, com o table map criado, o serviço de inserção está pronto. Vamos alterar, para esse exemplo, não vamos alterar nenhum atributo desse serviço. Então, para executar esse serviço de inserção, novamente, clicando no botão direito no serviço criado, e Run Service. Colocando para executar o serviço. Na aba de monitoramento do serviço, temos aqui o serviço de inserção, do tipo inserção, que está sendo executado. Logo abaixo aqui temos o serviço de extração, que foi executado anteriormente. É mantido o log do serviço. Então, o serviço de inserção terminou. Para ver a saída do serviço, podemos clicar aqui. Vou aumentar a tela do Optim Manager. Novamente, o serviço foi executado sem nenhum erro e sem nenhum aviso, nenhum alerta. Uma tabela foi processada e 21 linhas foram inseridas, né, que é o conteúdo do arquivo extraído. Então, para remover essas entradas de histórico do serviço, basta selecioná-las e clicar em Purge, que essas entradas desse histórico dos serviços executados vão ser removidas, né? Por fim, vamos conferir a tabela, os dados que foram inseridos no banco de teste. Então, podemos utilizar o utilitário edit para conferir uma tabela em um banco. Então, selecionando no banco teste a employee, podemos colocar só para pesquisar e não editar nenhum valor. Aqui temos todas as linhas inseridas no banco teste e na tabela employee no banco teste. Então, foram exatamente as 21 linhas inseridas que estavam contidas no arquivo extraído, né? Mantendo sempre o gênero da pessoa de acordo com o primeiro nome. Isso conclui a simulação do TDM. Obrigado.